Olá, meus alunos da disciplina de Sociologia Jurídica, estou trazendo novas aulas para vocês e gostaria de fazer uma breve consideração, né, até porque recebi, ou fundamentalmente porque recebi algumas mensagens, alguns pedidos para deixar um pouco mais claro, para pelo menos em algumas turmas, a conversa sobre a contribuição de Weber com o compreensivismo sociológico. Eh, Alguns alunos de algumas turmas disseram para mim que essa conversa em sala de aula foi muito embrionária e pediram para eu tratar desse tema. Então eu resolvi fazer duas pequenas aulas para fazer uma introdução ao compreensivismo sociológico weberiano e vamos tratar disso neste momento. Pois bem, na nossa primeira unidade de ensino, né, que trata da formação do discurso sociológico, da construção da sociologia enquanto um método de análise científica, Weber seria o último ponto na nossa exploração, exatamente porque, da forma como eu venho construindo o curso, Weber com o compreensivismo sociológico, assim como Comte, Durkheim, Marx, trouxe uma contribuição definitiva para a consolidação de um método científico de análise social, né? Pois bem, então, de uma forma muito esquemática, certamente superficial e ligeira, vamos considerar que o motivo, né, fundamental da contribuição do Weber para as ciências sociais teria sido a indagação, né, de como compreender o sentido das ações sociais. Daí o rótulo compreensivismo sociológico. E é importante destacar, eu busquei frisar isso em sala de aula, que quando Weber se indaga como compreender o sentido das ações sociais, ou, né, quando ele lança o seu objetivo de compreender o sentido das ações sociais, há uma grande sofisticação por trás disso, né? Na verdade, o Weber ele se escora, ele tem como suporte uma série de contribuições anteriores que vão remontar exatamente, né, a Comte, a Marx, a Durkheim. Apesar de Weber ser, né, poderíamos dizer isso, um contemporâneo de Durkheim, já que Durkheim falece em 1910 e Weber falece em 1920, né, ou bem proximamente dessas datas, seriam contemporâneos, mas é claro que há sempre debates científicos em torno disso, mas eu particularmente sigo a orientação de que o Weber teria sido muito mais sofisticado, teria ido muito além da contribuição durkheimiana que rotulamos de funcionalismo sociológico. E isso porque o Weber parte do pressuposto de que a sociedade é um fenômeno compósito. A sociedade é tão grande, é tão imensa, que o olhar científico, que a análise científica, enfim, não teria condição de abranger toda a sociedade. Né? Então, a consequência dessa primeira consideração de que a sociedade seria um fenômeno compósito é a consideração de que o analista só pode analisar fragmentos, parcelas dessa sociedade. Isso é muito interessante. O Weber, nesse sentido, ele se situa num outro paradigma de análise científica. Ele não pressupõe, né, uma análise científica enquanto uma descrição verdadeira da sociedade,
pressupondo a sociedade enquanto uma totalidade, enquanto uma unidade, né? Até mesmo pelo olhar marxiano, a sociedade ainda seria essa unidade, essa totalidade, com Comte, né? Não há dúvidas, né? Naquela pretensão dele de estabelecer leis que descrevem, né, diferentes arranjos sociais como mais ou menos desenvolvidos, né? Esses primeiros analistas sociais, eles estão inseridos numa tradição, né, em que o próprio conhecimento científico é tido acriticamente como conhecimento verdadeiro. E Weber, quando lança, né, as bases do compreensivismo sociológico, na verdade ele tem uma atitude, ele tem uma postura bastante humilde, bastante sensata, muito mais razoável, exatamente porque está embutido, né, nas suas considerações iniciais, de que uma análise científica, apesar de científica, é sempre precária, é sempre passível de ser revista, né? Então isso é muito interessante no âmbito de uma análise científica, em quaisquer áreas, né? Se o analista pressupõe que encontrou a verdade, ele, como cientista, vai ter que se aposentar, porque a base de qualquer conhecimento científico é o diálogo, é a abertura para novos conhecimentos. Logo, esse conhecimento é sempre passível de ser revisto, é sempre precário, né? E a base do compreensivismo sociológico weberiano mostra exatamente isso. O Weber, com toda a sua trajetória, né, acadêmica, que foi um grande historiador e que, vamos dizer, que deu uma guinada, né, que a partir de um determinado momento se dedicou, né, às ciências sociais, exatamente por toda essa base de pesquisas históricas que já havia desenvolvido. Ele se serve dessa sua bagagem, né, dessa sua equipagem, para trazer como ferramenta analítica, em prol do seu objetivo de compreender o sentido das ações sociais, o que conhecemos como quadro ou esquema de tipos ideais. Então vejam, quando Weber se propõe compreender o sentido das ações sociais, ele o faz a partir de um esquema de tipos ideais de ação, tá? E dentro desse esquema, daqui a pouco eu deixo mais claro, né? É sempre, no primeiro momento, é sempre um tanto misterioso, um tanto vago, mas assimilem bem isso. Um esquema ou um quadro de tipos ideais de ação. E aí, esquematicamente, o Weber vai falar de ação tradicional, vai falar de ação afetiva e vai falar também de ação racional. A ação racional, na análise weberiana, se desdobra, né, em ação racional referida a fins e em ação racional referida a valores. Então vamos lá, vamos detalhar, ainda que minimamente, esse esquema de tipos ideais de ação. Quando Weber fala da ação tradicional, o parâmetro para esse tipo de ação, ou de comportamento, ou de postura, seria a tradição, né? Bastante elementar. E o que é a tradição? A tradição é o passado. Tá? Então, no âmbito de uma ação tradicional, o parâmetro dos comportamentos é a tradição, é o passado. Quer dizer, as pessoas se comportam de tal forma
porque aprenderam aquilo com seus ancestrais. Tá? Então, na perspectiva da ação tradicional, que, não se esqueçam, trata-se de um tipo ideal de ação, né? O parâmetro é a tradição. Tá? Enquanto tipo ideal, isso quer dizer, né, que idealmente, no arranjo de uma sociedade moderna, isso teria ficado no passado, mas só idealmente. Né? Logo na sequência isso vai ficar mais claro. Na sequência, Max Weber vai falar da ação afetiva. Esse tipo ideal de ação afetiva tem como parâmetro, como balizador, o afeto. O afeto enquanto um sentimento. Né? Vamos considerar, inclusive, o desafeto nesse contexto. Quando se quer bem, e como eu incluía aí o desafeto, também quando se quer mal. Né? Nesse contexto, para a gente esmiuçar, deixar isso, né, minimamente tranquilo, a ação afetiva, ela tem como combustível, como dinamizador, esse querer, seja o bem querer, seja o mal querer, e que enquanto tipo ideal, né, teria sido superado no âmbito de um arranjo social moderno, contemporâneo. Mas trata-se de um tipo ideal. E, finalmente, o tipo ideal de ação racional. Enquanto tipo ideal, né, a ação racional seria a ação característica de um arranjo social moderno. E o Weber frisa, né, isso é muito sofisticado na análise weberiana, um parâmetro de ação racional que ele chama de ação racional referida a fins, e que sugere exatamente que o que importa é atingir uma determinada finalidade, atingir um determinado objetivo. Para isso, inclusive, não importam exatamente os meios que são adotados. Né? A ação racional referida a fins equivale à racionalidade técnico-instrumental. Quer dizer, o que está em questão, né, é uma estratégia sempre racional para se atingir da forma mais exitosa, da forma mais bem-sucedida, um determinado objetivo. Mas o Weber também trata da ação racional referida a valores. Quando Weber fala da ação racional referida a valores, né, a diferença básica é que determinados valores vão parametrizar essa ação. Quer dizer, há um objetivo a ser atingido, mas esse objetivo não pode ser atingido a qualquer custo. Né? Existem limites para isso, existem valores que não podem ser transgredidos, violados, né, ou desprezados para que se atinja aqueles objetivos. E quando Weber fala do tipo ideal de ação racional referida a valores, o Weber faz menção à racionalidade moral prática. Né? Quer dizer, não é a questão de se atingir um objetivo, custe o que custar. O que seria característico da ação racional referida a fins, o que seria típico da racionalidade técnico-instrumental, é o elemento do êxito, da eficiência. No âmbito da ação racional referida a valores, né, os objetivos
desejados, né, só podem ser alcançados se determinados parâmetros, e aí, né, parâmetros ético-morais, sejam respeitados. Muito bem, eu vou respeitar o limite de tempo das aulas e continuamos na sequência. Muito obrigado.